Olá, street não é rua, ensinava Mário de Andrade. O tradutor e poeta Paulo Henriques Brito, nosso entrevistado de hoje, segue o mesmo preceito. Em seu livro A Tradução Literária, Paulo fala das dificuldades e das sutilezas de se traduzir o sentido cultural de cada texto. E é este o tema de nossa conversa. Na dica de leitura, extensão e emoção na análise dos romances A Confissão da Leoa, de Mia Couto, e Gringo, de Ayrton Ortiz. Agora a gente conversa com Paulo Henriques Brito. Paulo, vamos começar conversando com você sobre a tradução literária, que é o seu livro mais recente, que trata de um assunto pouco debatido, ou pelo menos pouco exposto no tipo de linguagem que você se propõe nesse livro, né? Falar abertamente sobre o processo da tradução, né? Quer dizer, o que seria, a rigor, uma tradução? Bem, o tema é muito discutido, né, no mundo acadêmico. Existe hoje em dia toda uma área, que é a área de estudos da tradução, é uma área até considerada recente, ela vai surgir como uma área autônoma na academia a partir da década de 70 do século passado, né? Então, uma coisa que não tem 50 anos ainda enquanto disciplina constituída, né? Agora, é claro que desde os romanos, né, desde o tempo dos romanos, que se fala em tradução, e embora 95% da tradução que é processada no mundo a cada momento é técnica, né, a discussão sempre se entra na tradução literária. E, curiosamente, dentro da tradução literária, a tradução poética, que é menos feita, né, que é a que tem menos pessoas praticando, é justamente a que levanta mais debate teórico. Eu cheguei à conclusão que, na área de tradução, o grau de interesse acadêmico é inversamente proporcional ao interesse econômico, né? A tradução técnica praticamente não desperta muito interesse acadêmico, e a tradução de poesia, que tem pouquíssimo valor comercial, é justamente a que mais levanta problemas, né? E a tradução literária, o grande problema da tradução literária, né, em termos assim de prática, né, e também de discussão teórica, é que, de um lado, as pessoas esperam uma coisa da tradução literária, e essa coisa é completamente realizável, e do outro lado os tradutores fazem aquilo que é possível, que é a única coisa que é possível. Então, um descompasso muito grande, e isso vai se refletir, o que eu tento mostrar no meu livro, também no debate acadêmico, entre o que é uma tradução na verdade e o que as pessoas querem que a tradução seja. Então, você me perguntou o que é uma tradução literária. Eu diria que uma tradução literária é um texto que visa ocupar o lugar do outro, e que visa a ser o outro, né? Eu me lembro quando eu afirmei isso, né, com o Evandro do Nascimento, que é o organizador da coleção. Eu disse: não, peraí, Paulo, você não pode dizer que uma tradução é o original. Eu digo: não, mas é assim que funciona. Se você ele é filósofo, Evandro, né? Então eu pergunto: Evandro, se pergunta para você já leu Kierkegaard? E você responde: não, eu só li a tradução francesa. Claro que não. Você lê dinamarquês? Não, nem você nem ninguém fala da Dinamarca. Então, quando se pergunta: você leu Kierkegaard? Você responde: sim. Ou seja, aquela tradução do Kierkegaard que você leu funciona no meio que você circula como o texto do Kierkegaard. Quer dizer, quantas pessoas no Brasil leem em russo? Pouquíssimas. Quantas pessoas já leram Dostoiévski? Praticamente todo mundo que lê literatura, né? Então, se pergunta: você já leu Dostoiévski? Você responde o quê? Já. Você não vai dizer: não, só li a tradução, né? Ou seja, então a tradução, ela funciona no meio em que ela circula como o original. Isso é que é o paradoxo da tradução, mas ela não é o original, né? Ela funciona como original, mas não é original. O que acontece? Como ela funciona como original, e assim que a coisa é, sempre foi e vai ser, as pessoas querem mostrar que as diferenças entre ela e a original são prova da incompetência do tradutor. E não há prova da incompetência do tradutor, né? É porque, embora ela circule como sendo original, ela não é o original. Então, o primeiro problema que tem que ser resolvido, que é esse. Uma coisa é a gente dizer que a obra funciona como original. Outra coisa é dizer, ela não é o original. Há diferenças ali que tem que haver. Sem diferença não pode haver tradução, né? E daí é que vai surgir esse embate, né, que é uma coisa que tem todos os níveis, desde do nível mais rasteiro da pessoa que faz uma crítica inteiramente infundada a uma tradução, porque a tradução não pode ser original, até o nível acadêmico, onde você vê teóricos afirmando com todas as letras, né, como é o caso de um famoso teórico da tradução de poesia, o André Lefebvre, né, que analisa dezenas de traduções de Catull e diz: nenhuma delas é uma tradução literária. Quer dizer, o cara simplesmente
desmerece todas as traduções de Catulo que ele leu. Por quê? Porque nenhuma delas é perfeita. Nenhuma delas conseguiu transformar o Catulo de um texto latino num texto inglês sem mudar nada. Mas seria impossível. Né? Não tem como. Né? Então, esse é o grande dilema da tradução. Agora, há também uns mitos em torno da tradução, né? Só há mitos. Velhos jargões como traduzir, atrair, sei lá. A gente estava lembrando agora há pouco uma frase do Mário de Andrade, estreito não é rua, né? Quer dizer, como é que se dá isso mesmo? Por exemplo, o caso específico, você cita aqui o caso específico de cidade, né? Quer dizer, como é que você... Porque é uma questão cultural, você debate isso, a questão da visão cultural sobre os termos, né? Quer dizer, como é que você, como tradutor, resolve isso? Como é que é esse processo? Toda língua está integralmente ligada a uma cultura, né? E cada cultura vai recortar o mundo da sua maneira. Então não existe uma maneira de você mapear as palavras de uma língua nas palavras de outra língua, assim como não há como você mapear os objetos de uma cultura para os objetos de outra cultura, né? Então, para dar o exemplo mais trivial do mundo, não existe em inglês uma palavra que signifique cidade. Né? No primeiro momento isso parece loucura, mas como não existe? Não existe. Em inglês tem duas palavras. Aliás, tem várias, mas tem duas mais importantes. City, que é um grande centro, né? Uma cidade grande, e town, que é uma cidadezinha, um lugarejo, né? Uma cidadezinha no meio rural. Um termo genérico como cidade não existe em inglês. Né? Então, todo momento você esbarra em obstáculos. Então, eu estou trazendo um livro, como aconteceu comigo, que falava, fulano morava numa small city. Eu não sei como trazer uma small city. Né? Uma small city é uma cidade grande que é pequena. Ou seja, uma cidade que não é uma cidade rural idílica, é uma cidade que tem trânsito, que tem prédio e tudo mais, mas que não é um centro cultural, é pequena, é uma coisa provincial. Eu entendi perfeitamente o que era small city. Né? Agora, como dizer isso em português? Se eu botar uma cidade pequena, eu caio para town, para a cidadezinha rural. Né? Tá entendendo? Então esse tipo de problema vai surgir a toda hora. Quer dizer, uma palavra só vai dizer um monte de coisas que para dizer na outra língua eu vou ter que fazer uma paráfrase enorme, porque falta aquela palavra na outra língua. O Gilberto Freire, que era um grande conhecedor do inglês, ele chegou a criar um neologismo na língua portuguesa que era urbano, uma mistura de rural com urbano para tentar resolver esse tipo de problema. Né? Agora, você debate muito também as correntes teóricas sobre a questão da tradução. Né? Quer dizer, até que ponto esses teóricos, de certa forma, fazem uma boa leitura das traduções? A minha posição é que existe, circulando, está até perdendo um pouco de força, mas eram muito fortes, talvez há 10, 15 anos atrás, algumas tendências no meio acadêmico, né? Que tinha uma visão que me parecia extremamente irreal da tradução, né? Ou seja, era uma certa... Eu tento mostrar como que é uma certa visão que parte de um pressuposto que a tradução deveria ser algo, e como essa tradução não é esse algo, quer dizer, como o texto não é, o texto traduzido não é original, então cai-se para uma posição oposta, né? Em suma, qualquer coisa é válida como tradução, não há como você dizer que a tradução é melhor que a B, porque você não tem um acesso àquele texto original. Aliás, não existe original. Quem pode garantir que o original é aquilo e não é outro, que o autor não tinha uma leitura diferente, afinal não circulavam vários textos diferentes do Hamlet, por exemplo, qual deles é o original? Então chega-se a um ponto e diz, olha, não existe original, não existe tradução, não existe como avaliar. Agora, na minha posição, eu além de ser um acadêmico que trabalha com teoria da tradução, eu sou um formador de tradutores. Eu formo tradutores, dou oficinas de tradução na PUC desde 1978. Imagina se eu partir da minha aula do pressuposto que toda a tradução é igualmente boa. Eu vou dar 10 para todos os alunos. Eu vou estar preparando meus alunos para o mercado? Obviamente que não. Quando eles fizerem uma tradução, ela vai passar para o revisor vai fazer o quê? Vai julgar, vai avaliar a tradução. Então é muito confortável para um acadêmico dizer assim, não há parâmetro para julgar uma tradução, não há como a gente julgar. É muito fácil dizer isso num paper teórico, né? É muito agradável você assumir uma posição radical dessas num ambiente acadêmico. Agora, põe esse professor para treinar tradutores, põe esse professor para atuar como revisor de uma editora, para avaliador, ele vai ter que avaliar. Você afirmar que a gente não pode avaliar é muito confortável, nós temos que avaliar. Né? Então, a posição que eu acho correta é a seguinte, de fato, nós não temos critérios absolutos completamente
inquestionáveis para avaliar a tradução. Mas aí é que é o meu ponto. Mas isso não é só um problema da tradução. Isso é um problema geral do homem. Os tradutores falam, os teóricos da tradução que defendem essa posição, falam como se em outros ramos do saber houvesse acesso a um conhecimento estável, absoluto. Isso não existe em lugar nenhum. Então não são só as traduções que são imperfeitas, que não são completas. Nada no mundo é assim. Nada funciona assim. A engenharia não funciona assim, a medicina não funciona assim. Nada. Então, o que o tradutor faz é o mesmo que faz qualquer profissional de outra área. Ele tem que fazer um resultado prático, eu tenho que jogar no mundo um livro que vai funcionar como, sei lá, como o Romance do Proust, como o Ulisses do Joyce, que vai funcionar aqui nessa sociedade, no Brasil, como o Joyce, como o Proust. Então, eu vou lançar mão de uma série de técnicas que eu desenvolvi e se um grande número de leitores aceitar aquilo, né, aquilo vai valer como o Proust ou como o Joyce aqui no Brasil. Se houver problemas, né, o livro vai ser rejeitado e depois de algum tempo alguém vai fazer uma outra tradução. Né? Não há outra solução. A coisa só funciona assim mesmo. Há uma corrente que defende muito veementemente que a pessoa teria que ter uma vivência da língua, quer dizer, teria que morar num país que se falasse aquela língua, teria que ter uma convivência cotidiana com aquela cultura para ter um cabedal mais concreto para o trabalho de tradutor. Você acha isso válido? O ideal, evidentemente, é que o tradutor conheça bem as duas culturas. Agora, o que é fundamental é que ele conheça muito bem a língua para a qual ele está traduzindo. Então, idealmente, um tradutor que vai traduzir do inglês para o português é uma pessoa que conhece bem, já morou numa cultura de língua inglesa, né, e que também na língua portuguesa. Agora, a única coisa que é fundamental, que é sine qua non, é ele conhecer muito bem, dominar muito bem a língua portuguesa. Se ele tiver deficiências do inglês, porque ele não morou lá, porque ele não conviveu lá, não tem problema. Se ele for uma pessoa inteligente, ele vai identificar quais são os pontos em que ele está sentindo que o texto é opaco para ele, vai o quê? Vai procurar, vai consultar pessoas, vai consultar a internet. Vê o exemplo da tradução da poesia russa, né, feita pelo Augusto Haroldo. Eles não conheciam o russo muito bem, estavam começando a estudar russo, mas entendiam tudo de língua portuguesa, sabiam? Eram poetas. Então o que eles fizeram? Pegaram o Boris Schneiderman, que é um tradutor do russo, mas que não é poeta, né? E liam os textos russos com o Boris supria o conhecimento deles, que era deficiente do russo e da cultura russa. E com base nas informações que o Boris dava, eles produziram traduções do russo, que são, para quem conhece poesia russa, quem pode julgar, são excelentes. Né? Então é remediável. O conhecimento da cultura e da língua fonte é remediável. Agora, o desconhecimento da cultura-alvo, ou seja, se o cara não é bom em português, se ele não redige muito bom português, ele jamais vai ser um bom tradutor. Isso daí é que é irremediável. Nós tivemos aqui uma tradição, sobretudo promovida pela editora Globo e pela editora José Olímpio, de trazer para a tradução expoentes da cultura brasileira, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, enfim. Quer dizer, o Mário Quintana, no caso do Proust, qual o valor desse tipo de atitude? Fazer tradução literária é uma forma de escrever, né? Então, se uma pessoa é um escritor, pressupõe-se que ele domina bem a língua dele. Então, ele já tem, digamos assim, 80% do caminho para se tornar um bom tradutor. Né? Os 20% ou 30% que falta, ele conhecer bem, evidentemente, a língua de origem, ainda que isso daí é remediável, ainda mais hoje com a internet, isso é remediável. Então, em princípio, a ideia de um escritor se tornar tradutor é muito bom, né? Porque ele já vai ter, por definição, ele já vai ter o domínio, né, do material básico de trabalho dele, que é a língua para a qual ele está trabalhando. Então, em princípio, é bom. Não quer dizer que todo escritor necessariamente vai ser um bom tradutor. Ele pode não caprichar no trabalho, pode estar com a cabeça em outro lugar. Mas se ele se aplicar, se ele for um bom escritor, certamente, se ele tiver um conhecimento necessário da língua da qual ele está traduzindo, ele vai ser um bom tradutor. Você se impõe alguns desafios, pelo menos, quer dizer, eu acompanho um pouco o seu trabalho como tradutor, que são curiosos, sobretudo na tradução de poesia, que é uma coisa mais complicada, porque você tem o ritmo, tem a métrica, tem uma série de outros condimentos, digamos assim, que são necessários para transpor. Quer dizer, como é que é o seu processo de trabalhar na tradução poética? Eu costumo dizer que a tradução de poesia é apenas uma tradução literária com os problemas elevados à última potência. Não há nada em termos assim qualitativos diferentes, é apenas quantitativos. A linguagem é muito mais densa. Quando eu estou trazendo um Henry James, uma prosa do Henry James ou a prosa do William Faulkner, né?
Evidentemente que ele tem problemas estilísticos ali que dão muito trabalho de reproduzir, né? A única diferença na poesia é que na poesia isso é muito mais concentrado, né? No caso da poesia, é crucial, por exemplo, dominar o número de sílabas, onde vai recair o acento, se houver rimas, eu tenho que obter uma rima, etc. e tal. Então, são problemas que já existem na tradução de prosa, apenas que são intensificados. Então, exige muito mais tempo, né? Você, para traduzir um texto poético, né, você vai precisar de um tempo muito maior, você vai ter que fazer um número enorme de releituras e revisões. Mas não há nenhum problema, não há nenhuma coisa na tradução de poesia que seja excepcional, que não exista na tradução de uma boa prosa, né? Esses problemas todos já estão lá na prosa, apenas são exacerbados na poesia. Agora, há uma discussão também muito profunda, e você se apega muito a esta questão aqui no livro, dessa questão da tradução literária, que há uma certa paralelo entre a tradução técnica também, né, que supostamente seria uma tradução mais mecânica, mais corriqueira, e que não é. Né? Quer dizer, a tradução de um texto técnico também, ele exige também um certo nível de conhecimento. Na verdade, tudo é gradativo. Você não tem uma divisão, isso aqui é literário, isso aqui é técnica, a coisa não é assim. Você tem num extremo, digamos assim, a tradução de poesia. E num outro extremo, você tem um tipo de texto técnico que esse sim pode e já está sendo traduzido por máquinas. É o texto, por exemplo, o manual. O manual, por exemplo. O manual, todos os verbos estão no infinitivo, não é isso? Apertar tecla tal, abrir gaveta tal, inserir não sei o que, B em A, né? Os verbos estão todos no infinitivo, né? Você não tem nenhum adjetivo valorativo. As coisas, ou é grande ou é pequeno, ou é preto, ou é amarelo, ou é vermelho, né? Você não tem nada difícil de traduzir. Então, um texto, por exemplo, como um manual, né, ou uma bula de remédio, é um texto técnico que pode e efetivamente está sendo traduzido basicamente por software. Claro que vai precisar de um tradutor depois dar uma lida, dar uma mexida ali. Mas é um texto que não vai apresentar problemas. Agora, muitos textos que nós chamamos de técnicos, na verdade também vão exigir, né, um trabalho refinado do tradutor. Então, um texto, por exemplo, filosófico, né, é técnico num sentido e, na verdade, ele vai apresentar o mesmo tipo de problema que um texto literário vai apresentar. Né? Então é só nesse extremo do texto muito, muito simples, muito codificado, como o manual, a bula, né? Até as leis já são um pouco mais complicadas. A legislação já entra uma complicação, não é um texto também tão fácil assim, né? Porque no caso da bula ou do manual, você está lidando com máquinas, você está lidando com substâncias químicas, em que não há variação do vocabulário de um país para o outro. Agora, se é um texto de uma lei, por exemplo, né? Dependendo, os Estados Unidos, por exemplo, utiliza o sistema inglês, né? O sistema constitucionário, né? E o Brasil adota uma lei derivada, em última análise, do sistema napoleônico, né? Você tem um código, a lei é codificada. Os termos não batem. Os termos legais de português, os termos legais de inglês simplesmente não batem, né? Então, é uma tradução já complicada, já tem que haver uma adaptação, não é uma coisa automática. Então, mesmo no ramo que você pode, no primeiro momento, achar que é uma coisa previamente técnica, que é trazer um texto de uma lei, já não é. Agora, é sempre então, no caso do tradutor, é sempre uma questão, não diga assim, de opção, mas é sempre um problema de busca, de se chegar ao mais próximo daquilo. Seria esse o grande desafio do tradutor? Ele tem que fazer um texto que vá funcionar no meio cultural em que ele vai ser usado, tal como, analogamente, como funciona o original no meio no qual ele foi produzido. Isso é, digamos assim, o ideal, né? Aquele texto tem que funcionar da mesma maneira que o original. O que se chama de funcionar? Bem, no caso de um texto técnico, é muito simples, né? O cara vai usar a máquina lendo aquele manual, se eu trazer o manual, ele vai usar a máquina também. Se a máquina não funcionar, a tradução não está boa, né? No caso do texto literário, o que seria um texto funcionar? É complicado, né? Mas, obviamente, que o texto literário ele tem um certo efeito estético. Para dar um exemplo muito simples, muito trivial. Uma peça teatral, que é uma comédia. Se ela faz o público rir no texto original, a tradução tem que fazer o público rir. Né? Se as pessoas choram, tem um problema sério da tradução. Ela não está funcionando, né? Então, o caso do humor é um exemplo muito claro em que você vê o efeito na hora, né? Se o original, a pessoa está rindo, e a peça traduzida as pessoas não riem, ou então a peça não está funcionando. Então a tradução tem que funcionar, ela tem que provocar um efeito, no caso da literatura, um efeito estético que seja considerado análogo ao que ela produz no original. E aí que vem outro dos grandes paradoxos da tradução.
Só quem pode julgar se a tradução de fato faz isso ou não é quem não precisa de tradução. A única pessoa que pode dizer que uma tradução do grego para o português funciona é uma pessoa que lê grego e lê português, mas essa pessoa, em princípio, ela não vai ler a tradução, ela vai ler o grego. Olha a complicação, né? Agora, havia um certo descaso com as traduções no Brasil. Na década de 70, por exemplo, para lançar o Sidney Sheldon no Brasil, a editora pagava aquele J. Pinheiro de Lemos para traduzir e botava na capa, tradução Nelson Rodrigues. Não, houve uma... Hoje já há uma... Não, a coisa mudou muito, né? Em matéria de seriedade, eu comecei a traduzir em 72, 73. Eu comecei a traduzir nessa época. De 73 para cá, a mudança é assim, mas é imensa, né? A coisa era feita de uma maneira muito amadorística, quer dizer, não que não houvesse bons tradutores, havia bons tradutores, mas havia muito mais picaretagem que hoje em dia, e eu acho que a diferença fundamental é o seguinte, antigamente as editoras não se tocavam de que você lançar no mercado uma tradução ruim é comercialmente ruim. Hoje em dia isso é uma obviedade. Você lançar um produto ruim, o público vai rejeitar, é claro, mas as pessoas não raciocinavam assim. As editoras muitas vezes, não todo mundo, havia editores sérios, como por exemplo a Associação Brasileira, o Eni Silveira o Ulisses deu 1 ano de prazo para o Weiss fazer aquela tradução. Mas, de modo geral, o que você vê é o seguinte, o cara queria lançar aquele livro de qualquer maneira, partia o livro em vários pedaços, dava para vários tradutores, ninguém fazia uma costura naquela tradução, e a coisa ia, não vai dar valsa, né? E o que acontecia? Que o texto era rejeitado muitas vezes, né? Na área, por exemplo, para dar um exemplo concreto, na área de ciências humanas, durante muitos anos eu vi as pessoas dizendo, olha, o livro do Weber, que é um clássico da sociologia, todo mundo tem que ler, A Ética do Protestante, né, o Espírito do Capitalismo, eu convivo muito com pessoas dessa área, dizendo assim, olha, esse não dá para ler, tem que usar inglês, tem que usar a tradução francesa, a tradução brasileira simplesmente é inutilizável, né? E essa situação se prolongou por décadas, gerações de estudantes se formaram e tinha que ler traduções, porque a tradução portuguesa brasileira era inutilizável, quer dizer, o que aconteceu? A Companhia das Letras percebeu isso, fez uma tradução decente, boa, matou o original. Agora, houve 2 ou 3 gerações de estudantes que não puderam ler o texto fundamental do Weber em português, porque existia uma tradução no mercado que simplesmente era ruim demais para ser utilizada. Hoje em dia ninguém mais faz mais isso. Hoje em dia a editora já paga melhor, dá até mais tempo para o texto ficar melhor. O que é muito bom para a gente. Para todo mundo, né? Paulo, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Literatura é memória, lembrança e invenção, mas também reflexão. Não basta olhar o passado, é preciso entendê-lo e dar-lhes um olhar complacente. Daí a literatura ganha fôlego e consistência. O trabalho do escritor moçambicano Mia Couto busca as contradições e as proximidades entre o moderno e o arcaico. Seu mais novo romance, A Confissão da Leoa, publicado pela Companhia das Letras, lida com estes limites. Numa aldeia de Moçambique, leões atacam a população. Este é o enredo. A história se escuda em um fato real. Os leões atacaram as pessoas e a solução encontrada foi mandar um famoso caçador à região. A partir de então, entra o componente imaginário de Mia. E aí a trama ganha densidade ao salientar o confuso e ilógico sistema de crenças dos aldeãos. Para ele, os ataques são maldições, enquanto que para a empresa que explora as riquezas dali, tudo se resume à lógica do lucro, quando o fulcro da questão está nas várias parcelas de desequilíbrio. E Mia se vale da força e da poesia de seu texto para criar um romance densamente belo e trágico, um texto indispensável. Refletir sobre passado e futuro é o caminho natural de muitos ficcionistas, pois esta dicotomia sempre resulta em tramas recheadas de elementos míticos e temperos fantásticos. Em seu segundo romance, Gringo, publicado pela Record, o jornalista e aventureiro Ayrton Ortiz trabalha com tais elementos. No enredo, um brasileiro resolve desvendar os países da América Latina e se põe a caminhar. A viagem do aventureiro é uma daquelas aventuras que embalaram os sonhos da juventude pós-movimento hippie, quando o autoconhecimento passava por errâncias quase infindas. Também nosso caminhante vai definindo crenças e verdades,
Mas o que Ayrton busca mesmo é mostrar países presos a preconceitos e medos. Não parece haver liberdade plena naqueles povos. E daí o mergulho perene sobre a mitologia e os sonhos. Um livro sem grandes reflexões filosóficas, mas que traz o conhecimento vivo das estradas. Moldular todas as aprendizagens que a vida oferece. A Confissão da Leoa, de Mia Couto, e Gringo, de Ayrton Ortiz. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.